Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, último dia de um ano que foi intenso, marcado por polêmicas, perdas, brigas, mas também de muita superação e esperança. O Jornal Abre Aspas desta sexta-feira é especial. Você é convidado a olhar para trás para compreender melhor o que nos espera daqui para frente. Logo após o intervalo, iremos fazer um balanço do ano na área da economia, observando a resiliência do setor da construção civil. Um setor esse que é muito importante para compreender toda a engrenagem que move o país. Além disso, também vamos fazer um balanço completo da retrospectiva do esporte. Fique conosco, é daqui a 1 minuto. A gente que sempre foi mais forte junto, se reinventou apesar da distância. A gente que transformou o mundo apenas arregaçando as mangas, hoje começa a respirar aliviado. Somos mais de 98% dos joseenses vacinados contra a Covid e 100% acreditando que em 2022 as boas notícias continuarão. Porque bom mesmo, é saber que cada um está fazendo a sua parte. E nós estamos aqui hoje com o José Renato Fedato, que é presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, que traz aí um resumo do que foi o setor tão importante para a economia, que é a construção civil. Zé Renato, a gente estava falando um pouquinho sobre um setor grande, de um potencial muito grande, um poder também de resiliência muito forte, né, que deparou-se aí com uma pandemia, que pôs por terra aí a questão do tão sonhado avanço, né, na economia de 3% ali em 2020, mas que soube ser persistente, né, soube ser persistente em vários setores, também mantendo alguns projetos em pé. E em 2021 comemora essa recuperação aí de cerca de 3,8% de crescimento, né, podendo aí, de certa forma, zerar essas perdas de 2020. Para 2022, entretanto, o cenário pode ser outro, né, com relação aí a uma economia que está presa a juros altos, presa aí a um câmbio que encarece tudo. Eu queria aproveitar para lhe perguntar, esse cenário de otimismo que vigorou em 2021, ele deve continuar agora em 2022? O que a construção civil precisa para não perder esse ritmo? Perfeito. Bom, primeiro, Tudo obrigado, bem? Rodrigo, pela oportunidade. Sempre um imenso prazer falar do setor da construção civil. É, sem dúvida alguma, um setor que movimenta muito a economia, é um setor que traz muitos empregos e é um setor que iniciou o ano de 2021 com várias dúvidas. Haviam grandes desafios, era uma incerteza, nós ainda vivíamos o cenário de pandemia e ninguém tinha certeza ao certo de quando essa situação iria reverter. Mas graças a Deus pudemos continuar trabalhando durante a pandemia inteira e acho que essa foi a maior contribuição que o setor pôde dar para a economia em geral. Continuamos empregando, nós fechamos agora o ano de 2021 com basicamente o dobro de geração de empregos que tivemos em relação ao ano de 2020 e conseguimos colher bons frutos também na parte comercial. Os desafios foram enormes, nós tivemos aí aumentos de custos na nossa economia elevadíssimos e que também infelizmente foram repassados um pouco aos clientes. Isso deve persistir um pouco ainda no começo de 2022, mas a expectativa para 2022 também é muito positiva, até porque todo empresário tem que ser sempre otimista. E junto com o otimismo, muita prudência faz com que o setor com certeza possa evoluir. Nós realizamos boas vendas no ano de 2021 e isso é uma ótima notícia para a nossa economia, porque as vendas realizadas no ano de 2021 significarão empregos no ano de 2022. O nosso ciclo é um ciclo longo que emprega muita gente. O setor da construção civil, além de empregar, emprega uma categoria de base que, quando não empregado dentro desse setor, muitas vezes engrossa as filas assistencialistas. E é por isso que ele é tão importante na economia, ele é uma verdadeira distribuição de renda. Nesse sentido, também acreditamos que tenhamos um 2022
efervescente. Nós estamos numa região importantíssima do país. O Vale do Paraíba é um setor que cresce muito, é um setor importante para São Paulo, é um setor importante para o Brasil. Nesse sentido que somos otimistas em crer que no ano de 2022 realizaremos bem mais do que em 2021, se Deus quiser. Bom, participa também conosco neste momento o jornalista José Guilherme Ferreira, que é diretor aqui de jornalismo da emissora. Zé Gui, seja bem-vindo aqui a esse especial do Abre Aspas. E, Renato, eu queria fazer uma questão sobre essas lições práticas da pandemia em relação à prática mesmo das obras, né? Quer dizer, o que mudou no canteiro de obras? Quais tecnologias apareceram para substituir ou para dar conta de menos empregados? Vocês partiram para construção off-site. Como é que aconteceu essa adaptação da construção civil? Perfeito. Bom, Zé Guilherme, a construção civil em si, ela já vem aí nos últimos 20 anos buscando a eficiência e a produtividade. E isso também tem relacionamento com a utilização de automação dentro da indústria da construção civil. Cada vez mais se busca maquinários que façam os serviços da mão de obra natural. Mesmo assim, nós ainda somos um setor que emprega muito. E eu acho que até certo ponto é um orgulho para o nosso setor poder fazer essa distribuição de renda. Gerar empregos em si é uma necessidade do país, ainda mais na classe que nós atuamos. Mas falando um pouco da pandemia, assuntos interessantes que nós podemos pegar esse gancho, Zé Guilherme. A construção civil pôde continuar trabalhando durante a época da pandemia. E pasme, todos os relatórios de monitoramento apontaram para que os funcionários da construção civil tivessem patamares iguais para menor do que o resto da população que de repente fez aí o seu isolamento, que fez os outros trabalhos remotos e coisas do tipo. Isso é bacana para o setor poder divulgar, porque mesmo conseguindo continuar trabalhando, ele não trouxe nenhum risco para os nossos funcionários. Essa é uma frente. E a segunda frente importante é que demonstra também a preocupação grande que se teve nas atitudes de contenção. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, aproveitando o gancho aí do desencalhe do plano diretor de Jacareí, e a gente sabe da importância dos planos diretores, não só para as autoridades, mas como eles apontam direções do crescimento das cidades, eles também são boas informações para o mercado da construção. Então, eu queria que você analisasse, primeiro, como você viu, como é que está a situação do plano diretor de Jacareí e como é que você vê aqui São José já com seu plano diretor e com várias frentes de trabalho e de indicações de futuro da cidade. Excelente pergunta, José Guilherme. Primeiro que Jacareí sofreu e vem sofrendo aí nos últimos anos com uma judicialização dos planos diretores antigos que ele tinha. Já agora, nos últimos 2, 3 meses, a cidade retornou à ação do plano diretor, fez a eleição do conselho gestor para realização do plano diretor. A Convap foi agraciada em ter uma dessas cadeiras, foi eleita como um dos representantes para o plano diretor e está se esforçando em contribuir com esse pacote. Para a realização do plano gestor é necessária uma longa campanha de discussão e a municipalidade, junto com a Univap, tem feito esse trabalho com brilhantismo. Nós já participamos das primeiras reuniões, eles apresentaram o caderno nessa última reunião da quinta-feira passada, o diagnóstico de necessidades para o plano diretor e a evolução que aconteceu entre o plano diretor de 2013 até esses anos de 2020 para poder ver o que Jacareí quer para o seu futuro. Nós temos ótimas expectativas para que Jacareí consiga um plano diretor e futuramente as demais legislações necessárias para o nosso setor para poder desenvolver. Haja vista a importância desse plano, veja que nós aumentamos muito a quantidade de construção e cada vez com mais qualidade em São José dos Campos, pós a revisão de plano diretor de lei de zoneamento. Então acho que Jacareí
tem tudo para fazer um papel tão bom quanto esse, ou melhor do que foi conseguido em São José, para desenvolver essa cidade que tem uma importância para a indústria em geral do país e que seja cada vez mais atrativa. E aqui em São José... Bom, desculpa, Zé. Não, aqui em São José a gente tem algumas frentes importantes, né, de obras e tal. Quer dizer, a gente vê São José se movimentando seus canteiros aí de maneira permanente, né? E isso certamente agrada aos empresários da construção civil, né, Renato? São José é uma excepcional cidade para se ter negócio, né? Não só da construção civil, mas creio também de todas as outras áreas. E é uma cidade que, pós-revisão de lei de zoneamento, também começou a ter mais atrativo de viabilidade de um tipo de empreendimentos que antes nós não conseguimos fazer, que era o médio alto padrão. E é por isso que a gente retorna agora também a atender esse mercado. Bom, falando um pouquinho sobre a questão do acesso ao crédito, a gente está vendo uma retomada da economia. Como é que o senhor está avaliando isso? Na verdade, o acesso ao crédito para a compra de imóveis, ele está mais fácil, ele está sendo mais facilitado? Nós já tivemos aí alguns aumentos sequenciais das taxas básicas de juro, mas para o crédito imobiliário essas taxas não têm acompanhado esse aumento inicial que foi repassado. Até porque tudo faz uma leitura que é um acréscimo momentâneo, em mais alguns meses, aí talvez até o fim de 2022, quem sabe meio de 2023, as taxas básicas já devem, a previsão é que elas retornem para casas para baixo dos 2 dígitos, mais próximos da casa de 6, 7%. E isso faz com que o crédito imobiliário seja também mais econômico. Nós tivemos esse ano de 2021 uma das maiores tomadas de crédito para uso imobiliário dos últimos 10 anos. Isso demonstra também como, numa forma geral, o consumidor buscou o imóvel como uma fonte de investimento, porque o imóvel sempre foi uma fonte de investimento muito mais segura do que os tradicionais métodos financeiros aí do mercado. E com a rentabilidade do imóvel também em alta, com uma condição de locação fácil, se tornou um ótimo investimento. Aproveitando o gancho também, como é que essa questão toda da aprovação de projetos, a gente sabe que existe a burocracia, ainda há essa burocracia. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como é que o senhor viu esse ano e também as perspectivas, de repente, para o ano de 2022. Perfeito, excelente pergunta, Rodrigo. Infelizmente ainda há uma dificuldade muito grande, um delay entre você poder planejar um empreendimento e você conseguir legalizar esse empreendimento. O setor da construção civil é um setor muito mediado, ele é muito necessário, né, a quantidade de aprovações para se fazer um lançamento é muito grande. E isso, infelizmente, custa caro para o país. Nós temos tido diversas discussões com o poder público local e estadual para que esse delay seja cada vez menor, mas infelizmente movimentar essa burocracia toda não é uma tarefa fácil. Hoje consegue-se fazer uma aprovação aí, quando muito rápido, de 8 a 10 meses, e quando demorada, isso vai anos e anos e anos. Nós temos história de loteamentos que demoram 10, 12 anos para serem aprovados. Alguma coisa absolutamente fora do contexto. Acho que isso deveria ser muito repensado ainda na sociedade. Cumpre, faz parte do papel da Convap trazer esse problema à tona e cada vez mais levá-lo a um nível mais alto de discussão. É exatamente isso, a importância do papel da associação nessa mediação, nessa intermediação, e estar trazendo benefícios para o setor cada vez mais, né? Perfeito. O setor. Os papéis. Zé Guilherme? Zé Renato, sobre... A gente falou de Jacareí, São José, mas a Convap é maior que isso, né? Como é que estão as cidades de porte um pouco menor que as nossas, em relação ao movimento da construção? A construção civil ela está pujante de uma forma geral no Vale do Paraíba inteiro. Há o que se dizer centros um pouco mais urbanos, como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pinda vem fazendo um bom papel também de desenvolvimento urbano. Elas são mais pujantes, elas têm mais relevância dentro da própria trabalho da Convap. Mas o Vale do Paraíba é uma região muito fértil para negócios, é uma região muito bem vista no estado de São Paulo, também no país.
Então, tem apresentado bons números. Nós temos, só por curiosidade, um aumento, já foi citado aqui na reunião, do aumento da construção civil bem superior ao PIB regional, e o aumento previsto para 2022 na construção civil também é o dobro do previsto para o PIB geral do país. Isso é uma notícia importante, até porque, lembrando, a construção civil é um grande gerador de empregos. Então, que a construção civil está puxando o PIB, né? Tem puxado. Porque durante muito tempo a gente teve a agricultura fazendo isso, né? E agora a gente tem a construção civil. Um dado importante, eu acho que reforça sobre essa pujança aí dos grandes centros aqui do Vale, é a vinda de novas construtoras, né, Zé Renato? A gente está vendo aí novos empresários escolhendo São José e região como praça de obras, né? É verdade, José Guilherme, as empresas de outras cidades têm buscado São José, assim como as empresas de São José dos Campos também têm buscado outras cidades. Isso é interessante, é importante para a competição, para mexer o mercado, para mostrar a pujança também desse nosso setor. É visto com bons olhos esse movimento. Sejamos competitivos, sejamos cada vez mais eficientes e vamos gerar o máximo de emprego possível. Isso é interessante. Uma colocação que você passou no começo da tua pergunta é que o PIB, a construção civil tem auxiliado muito ao crescimento do PIB do país junto com a agricultura. É verdade. E dados interessantes, que não é de conhecimento de todos. A construção civil tem é o segundo salário médio mais alto do país. Ele só perde para o setor de serviços. O salário médio da construção civil, dos entrantes no setor da construção civil, ele ganha da agronomia, da agricultura, ganha do comércio, ganha da indústria de transformação, ganha da indústria de base, ganha da indústria geral. É um fator interessante, que é um salário relativamente alto para uma classe que muitas vezes vulnerável, que precisa desse salário e dessa contribuição. Interessante a informação, né? Em relação ao treinamento e formação desses profissionais, é uma tarefa da Convap acompanhar esse melhoramento da mão de obra? Muito bem lembrado. Nós trabalhamos ali junto com os órgãos de ensino, principalmente o Senai e o Sebrae, para fazer a qualificação dos funcionários da construção civil. E, José Guilherme, isso já está no mapa das preocupações da entidade, porque nós temos um aquecimento e esse aquecimento vem acontecendo já há longos meses. E provavelmente aponta que para o ano que vem nós vamos ter uma demanda de funcionários da construção civil bastante alta. Nós precisamos começar a nos preocupar agora com a colocação de novos profissionais nesse mercado. E é por isso que a gente tem aí na agenda de 2022 reuniões com o Sebrae e com o Senai, que são os especialistas em treinamento de mão de obra. Muito bem. Em relação aos lançamentos para o ano que vem, você já tem um mapa de lançamentos imobiliários para o ano que vem? E o que vai acontecer? Alguma surpresa? Alguma coisa espetacular? Nós temos o conhecimento dos empreendimentos que são aprovados pela Prefeitura, e é um número expressivo em aumento em relação a 2021. Mas são edifícios, né, são lançamentos interessantes, são prédios modernos, são prédios que vão trazer aí um produto novo para São José dos Campos. Ainda nem tudo pode ser anunciado porque não está no mercado aberto, mas vem coisa boa sim. Você sabe dizer para a gente, esse campo de girassóis, o que vai acontecer ali? A famosa terra das vaquinhas, né, aqui de São José dos Campos, né, aqui no Aquários. Isso está em aprovação ainda na Prefeitura. Como ainda é um processo que está em desenvolvimento para aprovação, não se trata de um produto final. Acho que qualquer tratativa dali é mais especulação do que realidade. Muito bem. Eu acho que, diante desse cenário, e a gente até colocando aqui a questão mesmo da movimentação do setor, até influenciando no próprio PIB brasileiro, é uma visão, então, para 2022, uma visão extremamente otimista, então, para 2022, do setor da construção civil? Sim,
tem uma visão otimista, principalmente do ponto de vista de geração de empregos, até por tudo que já foi negociado, comercializado e lançado já em 2021, e também é uma expectativa muito positiva do ponto de vista comercial. Haja vista algumas particularidades, nós tivemos diversos aumentos no custo de material da construção civil, e todos nós que estamos aí no meio de imobiliário, já acompanhamos também os aumentos de custos, principalmente nos terrenos. Todos os que têm aí colegas conhecidos ou parentes que estão realizando sua nova casa também sabem bastante como aumentou para viabilizar essa construção da nova casa. E não é muito diferente no imóvel, no apartamento, na verticalização, no imóvel industrializado. Só que boa parte desse aumento ainda não foi passado. Então, é uma oportunidade com uma oferta de crédito ainda a níveis bastante atrativos, com valores ainda que tendem a aumentar a médio prazo a aquisição para esses próximos meses. E é por isso que nós acreditamos também que ainda temos um tempo de pujança de 2022 para o mercado imobiliário, comercialmente falando. Só queria acrescentar que eu tive lendo que desses insumos aí que estão encarecendo a construção, a gente viu aí cimento, fios de cobre, né, vergalhão, tubos de PVC, são todos esses insumos que acabam pesando muito na conta, né? Perfeito. Como não repassar isso, né? O desafio de não repassar isso para o consumidor, né? Afinal. É um desafio gigantesco. A busca de eficiência tem que ser cada vez mais almejada, mas uma parte, infelizmente, ele acaba sendo repassado. Não tem como e não há margens que possam suportar esses aumentos significativos que tiveram. Mas a expectativa é positiva, porque os aumentos, por tudo que demonstra, parece que estão cessando. Eles já estão diminuindo. Agora vai acontecer uma inércia natural que o setor demora para poder fazer essa correção, mas a parte pior, queira Deus que já tenha passado. Obrigado, Zé, pela participação. Nós que agradecemos também a participação do José Renato aqui presente nesse bate-papo, né, desse final de ano, estimando realmente que o setor cresça, até porque isso tudo movimenta a economia, isso tudo é bom e benéfico para todos nós. Zé Renato, muito obrigado e boas festas aqui agora nesse final de ano. Nós da Convap que agradecemos sempre a oportunidade de poder falar sobre o setor da construção civil. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, José Guilherme, e a todos. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e na sequência você tem mais retrospectiva. Acompanhe já nessa programação especial de final de ano do Jornal Abre Aspas. Há 50 anos, médicos visionários iniciaram a maior cooperativa médica do Vale do Paraíba, uma das maiores do Brasil. Saúde sempre foi sinônimo de cuidado, conforto e acolhimento. E é isso que consideramos viver bem. Cuidar só é possível com vocação e humanização. Há meio século cuidamos com carinho e afeto das pessoas. Vivemos essa missão com conquistas e alegrias. Somos mais de 700 médicos comprometidos com esse ideal. Obrigado por fazer parte da nossa história. O aniversário de Taubaté é feito para as pessoas. É feito para quem valoriza a família e acredita nos seus sonhos. É feito para quem precisa de força para acreditar. E para quem faz a diferença. É feito para quem confia nas realizações da Prefeitura. E para quem está se preparando para realizar muito mais. A gente tem vários motivos para comemorar o aniversário da nossa cidade. Aqui é taubatiano cuidando de taubatiano. Já pensou pagar por um carro top e receber um básico? Então, com a internet é a mesma coisa. Escolhendo a fibra ótica NIP-BR, sua residência ou a sua empresa recebe 100% daquilo que pagar. Consulte os nossos pacotes a partir de R$ 99,90. Com a NIP-BR, você tem sempre mais. Na
Natal é no Shopping Jardim Oriente. A cada R$250 em compras, ganha um cupom e concorra a 4 motos Royal Enfield Himalayan. Todas as trocas de segunda a quinta ainda valem cupons em dobro. Venha e aproveite. Até 31 de dezembro. São José está mudando a forma de acesso ao IPTU e quer convidar você a mudar a cabeça. Tá aí, curti. Mude para que a nossa cidade seja mais sustentável. Já mudei. Mude para economizar papel e ter mais praticidade. Mude para ter IPTU sempre na sua mão e a consciência na cabeça. Acesse o site da Prefeitura e cadastre-se até novembro. Mude para IPTU Digital, Prefeitura de São José dos Campos. Agora é a vez de acompanharmos uma análise do que foi destaque durante o ano de 2021 no esporte. Confira o Linha de Frente Especial. Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas. Chegamos ao fim de 2021 e agora vamos contar tudo o que aconteceu neste ano. Comigo aqui, o jornalista e escritor Fabrício Junqueira. Fabrício, primeiramente, muito obrigado pela sua presença e vamos aí resumir o que foi esse ano de 2021 em apenas um bloco de jornal, hein? É difícil, né? É difícil, mas dá pra gente fazer sim. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado. E vamos falar bastante sobre esportes, vamos falar bastante sobre tudo que aconteceu em 2021. Perfeito, Fabrício. Para a gente começar aqui a nossa retrospectiva, vamos falar primeiro do regional, né? O São José começou ali, né, a temporada animado, né, por conta do título da Bezinha do ano passado. Começou meio mal, começou naquele vai ou não vai, conseguiu arrumar a casa, mas quando chegou na hora H foi eliminado pelo Linense dentro de casa, né? O ano, vamos dizer assim, inclusive o São José nem disputou a Copa Paulista por questões financeiras, né? Como é que é esse ano do São José que começou mal, ficou bom, a equipe na hora H perdeu, né? Coisas do futebol, né? O São José enfrentou uma grande equipe, enfrentou o Linense, o Clube Atlético Linense, uma equipe de tradição no interior de São Paulo, né? E o São José venceu fora de casa, fez o mais difícil, né? E acabou perdendo em casa com um gol no último minuto, no último lance, da forma mais dolorida possível para o torcedor da Águia do Vale. Então, eu acredito que se você for colocar no papel, analisar friamente como começou o ano, vindo da Bezinha, vindo da segunda divisão, popularmente chamada de Bezinha, chegar na A3 e já quase subir, bater na trave, eu acredito que o São José teve uma temporada positiva. E acho que a diretoria acertou em não disputar a Copa Paulista no ano deficitário, sem público, sem poder contar com a força da torcida no estádio. Então foi bom ter segurado, se preparado para montar um bom time que está montando para 2022. Trouxe um baita treinador, um excelente treinador, que é o Edson Vieira, que tem acessos no futebol paulista. Inclusive o Edson Vieira começou a montagem do time do Taubaté de 2015, que bateu como campeão naquela temporada. O Edson Vieira, em 2014, subiu da A3 para A2 São Bento Sorocaba, subiu o São Bento de 2020 para 2021 da Série A2 para a Série A1, então é um técnico experiente e acostumado a vencer. Então eu acredito que o São José, o torcedor do São José e o São José Esporte Clube teve um 2021 positivo. Inclusive está contratando muito bem para a temporada do ano que vem. É o Taubaté, né? Trouxe até o goleiro Felipe, que jogou pelo Corinthians, no Flamengo. Porém, esse ano do Taubaté não foi muito bom, né? Eliminações aí precoces na Série A2, na Copa Paulista. Como é que você fala dessa temporada ruim do Burro da Central, né? Foi uma temporada ruim do Taubaté. O Burro começou, a torcida começou animada, né? Como todo ano começa, até pela temporada de 2020. A temporada de 2020 do Taubaté foi muito boa, né? Eu coloco isso, eu falo isso, que se não fosse a pandemia, se o campeonato não tivesse parado ali em março, quando parou, o Taubaté estava numa ascendência absurda, né? O Taubaté, eu acho que o Taubaté subiria. Seria o Taubaté e mais um que subiria em 2020. Acabou acontecendo a paralisação do campeonato, aí quando voltou
né? O Taubaté já estava praticamente classificado. Quando o campeonato parou, ele estava em primeiro lugar. E quando voltou o campeonato, o Taubaté estava em primeiro ou segundo, não lembro. O Taubaté pegou o São Bento de Sorocaba e foi eliminado pelo São Bento nos pênaltis. E o primeiro jogo teve um pênalti muito claro. Duvidoso, né? Não, foi claro, né? Eu não acho que duvidou, foi claro. A bola roda na mão do zagueiro do São Bento. Ali seria talvez um segundo amarelo ou não. Lembrando que o VAR não estava naquele jogo. O VAR não estava naquele jogo. Sem VAR. E o Taubaté poderia ter subido de 2020 para 2021. Aí começa 2021, começa animado, mas acho que perde. O Toninho Cecílio, o treinador, meu amigo Toninho, começa e o Taubaté perde 3 ou 4 partidas seguidas, né? E o time fica um bom tempo na zona de rebaixamento do campeonato. Então, eu estava até conversando com o Fabinho Antunes, né, que é advogado do clube e é meu amigo há muitos anos. O Fabinho falou que é um time nosso que não deu liga, contratamos mal, alguns jogadores não vieram, não mostraram porque vieram, e foi uma temporada ruim. Eu espero, né, que o Taubaté junte os cacos, tenha juntado os cacos para começar 2022 melhor. E que esse ano também viveu uma temporada, vamos dizer assim, muito parecida com a do Taubaté, foi o Mantiqueira, né? Que disputou ali a 4ª divisão, acabou sendo eliminado na primeira fase, mas pro ano que vem promete aí, inclusive com o presidente Dado Oliveira como treinador, né? Você acha que vai dar certo isso aí pra Laranja Mecânica? Cara, eu adoro o Dado. O Dado é meu amigo. Também. Meu amigo de muitos anos, né? Eu não sei se você sabe, eu sou de Guaratinguetá, na verdade, eu nasci em Guaratinguetá. Minha família, eu fui criado em Taubaté, mas eu nasci em Guaratinguetá. E eu trabalhei no saudoso Guaratinguetá Futebol. Então eu conheço o Dado há muitos anos. O Dado é muito louco, né, cara? Ele agora quer ser treinador, ele é o dono do time. Tá na dele, ele que paga. Mas não tenho... Como é que é? Como que eu vou dizer? Eu não boto tanta fé assim. Eu acho que o Mantiqueira vem pra fazer só... apenas pra ser um coadjuvante na primeira fase. Não acho que o Mantiqueira tenha pernas, tenha forças para brigar por algo mais, como foi na temporada 2020 do Mantiqueira, que foi uma baita temporada, chegou no jogo do acesso contra o São José, né? Ninguém esperava isso. O Mantiqueira foi surpreendendo. Na verdade, aquele time do São José de 2020 era um time imbatível, né? Era um timaço, e o Mantiqueira chegou ali, né? O Mantiqueira ganhou daquele time. Sim, ganhou na fase de grupos. Na fase de grupos, lá em Guará. Sim. O Mantiqueira ganhou daquele São José. Então, o Mantiqueira... Eu não acredito que o Mantiqueira vá repetir essa mesma temporada de 2020. Eu acho que a temporada 2022 do Mantiqueira possa ser muito parecida com 2021. Sim. Infelizmente, porque eu adoro o Mantiqueira. Todos nós, né? Um time muito jovem, né, que em 2017, se eu não me engano, conquistou a 4ª divisão. Foi campeão, campeão. Bom, agora além do futebol, teve o vôlei, né? O vôlei que, vamos dizer assim, substituiu de Taubaté para São José dos Campos, né? Sem ser a mesma equipe. Sem ser a mesma equipe, né? Na verdade, o time do Taubaté, ele se mudou para Natal, na verdade. Se mudou para Natal. E aqui em São José dos Campos a gente teve o vôlei, né, que tem o nome de vôlei Farmaconde, né, por causa do patrocínio. Mas a gente teve essa pequena substituição aqui no vôlei da região. Você acha que isso aí pegou de surpresa o povo lá de Taubaté, o fim do Taubaté vôlei? Cara, é difícil responder essa pergunta, porque eu sou, né, eu fui criado em Taubaté, minha família do meu pai é de Taubaté, mas eu tô aqui em São José já há um bom tempo, né, há mais de 10 anos. Mas a gente acompanha por redes sociais, né, por estar lá. E pelo que eu vi depois do desenrolar das eleições, com a vitória do prefeito Saldi, que as pessoas, os apaixonados pelo vôlei Taubaté temiam pelo fim da equipe. Sim. Isso eu fui acompanhando em grupos de WhatsApp, em redes sociais, não é nada jornalisticamente, não estou falando de forma jornalística, tá? Eu estou falando como um torcedor, até porque não é muito minha praia. Mas pelo que eu vi, não foi tanta surpresa assim, o pessoal meio que já esperava o fim da equipe. E aqui em São José, o vôlei São José dos Campos, né? Ele começou a temporada, né? É que a temporada do vôlei é que nem a temporada europeia, né? 2021, 2022. Ele começou essa temporada de 2021 chegando até a semifinal do Campeonato Paulista, mas acabou pecando ali naquele jogo contra o Guarulhos, perdeu aqui dentro de casa na semifinal. Na Liga Nacional a equipe está disputando, né? Tá inclusive entre os 8 primeiros colocados. Talvez consiga até passar para a próxima fase, uma possível Copa do Brasil.
mas o vôlei aqui de São José dos Campos promete. Além da equipe também aqui, né, o ginásio, né, do... Aqui pertinho, ginásio, né? Aqui do nosso lado, aqui a Arena de Esportes São José dos Campos, inclusive... Que ficou linda, né? Ficou linda, inclusive os times do Taubaté poderiam, né, jogar aqui, caso, por exemplo, o vôlei Taubaté, né, que sempre estava disputando as finais da Superliga Nacional, mandar um jogo aqui, né, pensou... Será que a torcida ia torcer? Aí, eu acho que não. Acho que não. Ia ter caravanas, né, caravanas de Taubaté vindo até aqui. É mais perto, né? É mais perto, né, um pouquinho perto. Mas, enfim, a cidade de São José dos Campos esse ano, né, o vôlei tem essa estrutura, mas dentro da quadra a equipe está indo aí, né, bem na Superliga, no Campeonato Paulista ele pecou na hora H, mas tem muito futuro ainda pela frente. Tem muito futuro e acho que vai dar liga. Acho que vai dar liga porque São José é uma cidade que gosta muito de esportes. Sim. E é uma cidade grande, São José é uma cidade grande, com mais de 700 mil habitantes, tem público para todos. Agora falando com você disso, o futsal, né? O futsal que esse ano, destaque ficou para o Taubaté, né? Conseguiu aí chegar até a final da Liga Paulista. Aqui em São Paulo, o futsal ele é um pouco dividido, né? Tem a Liga Paulista e o Campeonato Paulista, né? O São José disputa o Campeonato Paulista. Ele chegou até a semifinal, né? Contra o Magnus, né? Sorocaba, que é o maior time de futsal do Brasil. Na Liga Nacional, a equipe do São José acabou sendo eliminado pela equipe do Foz. E o Taubaté Futsal foi o grande destaque do ano aqui da região, né? Quando se fala de futsal, né? Foi até a semifinal da Copa Paulista. Final. Foi até a final da Copa Paulista. Foi vice-campeão. Foi vice-campeão da Liga Paulista. Da Liga Paulista. E agora no ano vai que vem... jogar a Liga Nacional. Liga Nacional junto com o São José e com o patrocínio da Umbro. Exatamente, com o patrocínio da Umbro. O trabalho que é desenvolvido no Taubaté Futsal, eu sou apaixonado também por futsal e torço muito pro Taubaté Futsal porque são dois amigos queridos que estão lá, o Alan e o André Coutinho e o Alan. Então, esses caras estão ralando há muito tempo. Eles estão ralando há muito tempo, estão, sabe, na luta há muito tempo e acho que estão sendo recompensados. O que falta para Taubaté, na minha opinião, é um ginásio, uma arena de esportes como agora tem em São José. Bom de bola o time do Taubaté e o handball também, para a gente finalizar esse regional aqui. Esse ano conquistou, né, o título nacional. É o melhor time do Brasil, né? Disparado. Exatamente, o melhor time do Brasil. O melhor time das Américas. Só que perdeu esse ano a final, né, da Libertadores das Américas para o Pinheiros. Porém, venceu o Pinheiros na Liga Nacional. Na Liga Nacional. São os dois times que há muitos anos disputam a hegemonia... Real Madrid e Barcelona do handball. Do handball das Américas. Sim. Não é só da América do Sul. Das Américas. Das Américas do Norte. A América do Norte os dois melhores times do mundo são daqui do Brasil. Um é o Taubaté e outro o Pinheiros, que são os melhores. Antigamente você tinha a Metodista. Sim. De São Bernardo, que queria uma terceira força, mas a Metodista deu uma caída também. Exatamente. Mas, Fabrício, a gente já falou muito até do regional, agora vamos falar um pouco do nacional, né? E esse ano nossos dois times acabaram sofrendo com seus rivais, né? Primeiramente, o Atlético Mineiro comandou tudo esse ano, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Conquistou a tríplice coroa, inclusive um feito que apenas o Cruzeiro tinha feito em 2003, com o Cruzeiro com Alex, né? Aristizábal, Gomes, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, que é o atual técnico do Cruzeiro. Conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. E o Atlético esse ano foi lá e fez o igual, né? Fez igual e fez bonito. Muito bonito. Assim como o Cruzeiro em 2003. O time do Cruzeiro em 2003 ninguém pegou no Brasileiro. Sim. O Santos que chegou, foi vice-campeão, o Santos acho que ficou uns 10 pontos atrás. Para mais. Ninguém segurava o Cruzeiro. E ganhou uma Copa do Brasil de forma linda em cima do Flamengo no Maracanã, né? No Maracanã e no Mineirão. Então, assim como o Cruzeiro, o Atlético fez também esse ano, um futebol lindo, com o Hulk jogando muito. Eu não assisti o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas assisti o segundo. E aquele contra-ataque do primeiro gol do Atlético Mineiro é coisa de manual, velho. Coisa linda. Pá. Só passando pra você, o primeiro jogo também foi lindo. O Atlético, praticamente essa final da Copa do Brasil, com todo foi respeito, decidido no primeiro. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, foi decidido no primeiro jogo. Né? Sim, 4-0. Não, você leva um 4-0 num primeiro jogo. Eu só vi uma coisa parecida. Sim. Só vi uma virada só. Que na verdade não foi nem um 4-0, foi um 4-1. Que foi a virada mais bonita que eu vi na minha vida, que foi Santos e Fluminense, em 1995. Santos foi pro Rio, tomou de 4-1 do Fluminense, veio pro Pacaembu o jogo, e o Santos ganhou de 5-2. Libertadores desse ano foi do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras, mas de forma merecida, e detalhe, o Palmeiras ganhou a Libertadores
2 vezes no mesmo ano. Lembrando também, né, que a temporada de 2020, né, foi afetada pela pandemia da Covid-19, terminou nesse ano de 2021, né? Então o Palmeiras ele ganhou, né, do Santos, se eu não me engano foi em fevereiro ou janeiro. Fevereiro, né, ganhou do Santos lá no Maracanã, aquele jogo que todo mundo fala que foi ruim, né, que foi muito puxado, foi muito... Foi fevereiro ou janeiro? Bom, enfim, foi no Maracanã, né, falaram que o jogo não foi muito animado, mas Ele essa final contra o Flamengo foi bem animada. Foi bem animada, cara. E o Palmeiras ganhou, inclusive, um vacilo também, né, do Andrés Pereira, né, vacilo do Andrés Pereira ali no gol do Daverson, mas o Palmeiras conquistou o título da Libertadores 2 vezes no mesmo ano. E algo bem merecido. Né? Muito merecido, algo que não vai acontecer, dificilmente acontecerá novamente sem ganhar 2 Libertadores no mesmo ano. E assim, foi muito merecido. O Abel foi muito inteligente, principalmente no primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Existia um favoritismo absurdo para o Atlético Mineiro. Eu tenho uma página no Instagram que eu fiz de coração, que chama A Memória FC 80 de futebol. E eu joguei uma enquete. Quem passa? Atlético Palmeiras. Deu 100% Atlético. Deu 100% Atlético. E o Atlético era favoritíssimo. Teve o primeiro jogo no Allianz e o Palmeiras jogou fechado. Sim. O Palmeiras jogou de forma inteligente. O jogo foi um pouco tenso, né? O Hulk perdeu um pênalti. Sim. E o Palmeiras jogou ali. O Abel foi muito estudioso. Né? O 0x0 com a vantagem do gol feito fora de casa, um 0x0 às vezes não é um resultado tão ruim assim na Libertadores. Eu não lembro se foi Antônio Lopes, qual treinador que falou que às vezes um 0x0 é melhor que um 2x1. Né? Eu não concordo. Uma frase bem marcante, né, do Abel, inclusive... Foi do Abel isso? Não. É que tem uma frase do Abel Ferreira, inclusive você falou da questão da inteligência dele, aquela famosa frase dele, né? Cabeça fria e coração quente. Foi exatamente o que definiu o Palmeiras. Inclusive, você falou até, né, que o Atlético entrou como favorito, né, na semifinal. Na final contra o Flamengo entrou como favorito. O Flamengo entrou como favorito. E o Palmeiras também ele foi favorito na final do Campeonato Paulista, que olha só, encerrou o jejum de 9 anos aí sem título do São Paulo. Né? Verdade. São Paulo. Mas você achava que o Palmeiras era favorito? Eu achava porque o Palmeiras ele entrou, né, no Campeonato Paulista, terminou ali em março, né? Ele entrou campeão da Libertadores. Ele entrou campeão da Libertadores, né? Entrou, inclusive, com um elenco um pouco mais forte. O São Paulo, ele valorizou muito o Campeonato Paulista, né? Não é à toa que acabou esquecendo, né, os outros campeonatos, né, da temporada. Os outros campeonatos, a Copa Libertadores, o Brasileiro, ele não jogou muito bem, né? Nem tinha, não tinha time para chegar tão longe. E também teve a questão também, né, da demissão, né, do Hernan Crespo, né? O Hernan Crespo também ajudou muito o São Paulo na briga pelo título do Campeonato Paulista. E encerrando aí nesse jejum de 9 anos do São Paulo, que estava incomodando muito a torcida. Inclusive, nesses 9 anos aí, né, que passaram, o São Paulo, ele parou no tempo e viu os rivais crescendo sobre ele. É uma coisa que realmente incomodava o torcedor tricolor. Né? Exatamente. O São Paulo deixou de ser o segundo maior campeão paulista para ser o quarto maior campeão paulista. Ele viu o Corinthians passar, o Corinthians passou o São Paulo em número de títulos brasileiros. 7. Né? O Corinthians foi para 7, São Paulo tem 6, correto? Sim, correto. 6 ou 5? São Paulo tem 6. Né? 7, 8, 6, 9, 1, depois os outros 3, verdade, 6 títulos. E ele viu o Corinthians passar. E o São Paulo, se a gente for analisar, Pedro, São Paulo é o clube mais glorioso do Brasil. Internacionalmente também. Tudo. Não, dinheiro quando você for... também, dinheiro. Não, dinheiro já... Aí é complexo a discussão, mas qual é o time brasileiro que mais tem títulos? É o São Paulo. Ele tem 3 campeões, ele tem 3 títulos mundiais e 3 Libertadores, né? Sim. Então o São Paulo é o maior campeão do Brasil. Então não dá para um clube do tamanho do São Paulo ficar 9 anos sem conquistar títulos. Exatamente. Nenhum paulista. E o São Paulo também, ele nunca caiu também, né? Que foi o caso do Santos. Esse ano o Santos, que inclusive, se eu não me engano, disputou o Campeonato Paulista com chance de cair. Com chance de cair. Chegou na última rodada perigando cair. Exatamente. O Santos que, vamos dizer assim, não vive um momento muito bom, né? Essa temporada não viveu um momento muito bom. Se bem que chegou, né, até a final da Libertadores, inclusive com o Cuca comandando, né? O Cuca disputou, né, a final com o Santos em 2020, né? Temporada 2020 que terminou nesse ano, como a gente falou agora no Palmeiras. Por causa da pandemia. Exatamente. Mas o Santos aí praticamente, novamente, provando a todos que é um time de primeira divisão, né? Sim, o Santos, o Carille, né? O Carille chegou lá e ajeitou a casa. Eu acho que o Fernando Diniz não foi uma experiência muito ruim para o Santos.
E se o Carille não chega, eu acho que o Santos poderia ter caído, porque ali no papel, por exemplo, o time do São Paulo, eu acho no papel muito melhor que o time do Santos. E acabou que o Santos, que terminou o campeonato de uma forma melhor até que o São Paulo. Sim. Né? O Santos terminou o campeonato de uma forma melhor que a do São Paulo. O que o torcedor do Santos fala, como é que é em segunda algumas vezes, na segunda jamais. Mas olha, com esse pensamento de incaível, o Cruzeiro caiu, não voltou, o Inter caiu, o Corinthians caiu, olha, tem que trabalhar. No futebol não tem mais bobo, né? Essa frase é antiga, que no futebol o único bobo que existe é o marido da boba, não, né? Futebol tem que trabalhar, porque se ficar com esse pensamento, incaível, uma hora cai. E quem trabalhou muito bem nessa temporada foi o Corinthians, né? Seu time aí, né? Que praticamente foi um dos cotados, né? No começo do campeonato era um dos candidatos a cair. Chegou o Silvinho que é um pouco criticado aí pela torcida, mas o Silvinho foi lá e ajudou o Corinthians, junto com os outros reforços, né? Roger Guedes, William, Renato Chegou Augusto. Um caminhão de qualidade. Exatamente, né, e pode chegar ainda mais, né? Pode chegar ainda mais para a temporada do ano que vem. Então o Corinthians aí, inclusive, garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, então o Corinthians praticamente vivendo uma temporada que começou ruim e terminou sensacional, né? Terminou muito bem. O Corinthians começou 2021 também do pior, né? Era um time limitado, mandou o Mancini embora, veio o Silvinho, e isso na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fez um paulista sofrível, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal, e a expectativa era essa mesma. A expectativa era de queda, né? De não cair, brigar para não de queda, né? Para brigar para não cair, uma Sul-Americana. 2022, que não vai ser muito bom, vai ser pro Grêmio, né? Novamente caiu. Cara. Inclusive, uma coisa muito interessante é que esse ano tivemos a queda de 3 grandes, né, para a Série B, né? O Grêmio, o Sport e o Bahia. 3 Sim, grandes são gigantes do Nordeste, né? Porém, a gente 3 campeões brasileiros. Sim, 3 campeões brasileiros. Inclusive o Sport campeão da Copa do Brasil de campeão 2008. Da Copa do Brasil de 2008. E a gente também, né, tivemos 3 quedas gigantes e também vão ter dois grandes ali também no ano que vem, né? Que é o Botafogo e o Coritiba. Goiás também, né? Chega ali também para disputar. Médio, né? O Goiás é um time também médio, né? Uhum. É um time que tem muita expressão lá no Centro-Oeste. Inclusive dizem até que é o maior time do Centro-Oeste, né? É. Sim, claro, com certeza. Né? Chegou até a final da Copa Sul-Americana. E além do Avaí. O Avaí, né? Que é ioiô, vai. Sobe, desce, né? sobe, desce, sobe, desce. Exatamente. Tem que investir um pouco o Avaí nessa questão, que nem fez o América Mineiro. O América Mineiro, que era um time ioiô e ficou. E esse ano vai disputar Libertadores, exatamente. Agora vamos, para encerrar aqui a nossa retrospectiva, para o Internacional, né? Esse ano a gente teve um final de semana fantástico, né? Que foi a final eu me lembro até. A final da Copa América Brasil e Argentina no sábado. E a final da Euro E a no final domingo. da Eurocopa no dia seguinte. Uhum. E 4 campeões mundiais, né? Brasil e Argentina na final da Copa América, né? Que deu o título. Finalmente, né? O Messi conseguiu o título para a equipe da Argentina. E na Eurocopa a gente teve uma decisão fantástica, né? Inclusive, naquele momento, né? A gente, aqui no Brasil, pelo menos, a gente estava começando a liberar, né? A questão da pandemia, né? E lá na Europa a gente via aquele Wembley lotado, né? A galera torcendo, né? Foi muito bonito mesmo a final da Eurocopa. Mas primeiro a Eurocopa, que inclusive teve a Itália aí, né, como grande campeã, que inclusive talvez possa até ficar fora da próxima Copa, mas vai ter que passar aí pela repescagem. Vai ter que passar por Portugal, né, cara? Foi uma Eurocopa fantástica, muito legal de assistir. E é muito legal, né? Eu tava torcendo pra Itália. Só que, ao mesmo tempo, eu fui me empolgando com a seleção inglesa, com aquele lance da torcida. A torcida inglesa é sensacional. E eu comecei a torcer para os ingleses também, para eles chegarem. Então foi uma final fantástica, decidida nos pênaltis. Na última, num erro, né, da Inglaterra, o Jorginho brasileiro errou também. E foi fantástico. Foi uma vitória típica italiana, né? Inclusive, a seleção, né, que eu gosto de acompanhar lá na Europa é a Itália, porque descendência italiana minha, né, o Bavuso, né, italiano, mas na última Copa do Mundo, né, de 2018, lá na Rússia, eu acabei... A Itália não foi. Que a Itália não foi, e eu acabei torcendo para a própria Inglaterra por causa da torcida, cara, porque a torcida inglesa é mesmo é fantástico, a torcida inglesa é fantástica. Inclusive, eles são mais apaixonados que a gente, né, quando se trata de futebol, porque lembrando, o futebol, ele começou na Inglaterra. Ele foi inventado na Inglaterra. Foi inventado na Inglaterra. E aperfeiçoado no Brasil, que a gente gosta de falar.
Mas quem já tá na Copa do Mundo é Brasil e Argentina, que esse ano também fizeram uma grande final de Copa América, né? No Maracanã. Cara, deu uma raiva aquele jogo. Deu uma raiva aquele jogo, Cobertura cara. da Di Maria, né? O gol do Di Maria foi um espetáculo. Uma hora. Eu fiquei tentando achar um impedimento ali, mas não tinha mesmo. E foi um golaço do Di Maria. Né? O Messi merecia um título, mas não aqui no Maracanã em cima da gente, né? Enfim, coisas do futebol. Foi uma final bem bonita. Eu acho que o Brasil ficou devendo naquele jogo. Teve toda aquela polêmica da não disputa da Copa América, não sei se você lembra. Sim, é porque foi escolhido no Brasil de última hora. De última hora, a primeira opção. E a gente ainda estava Tava no auge da pandemia. A gente estava começando a avançar a vacinação, né, mas naquela época os estádios ainda não estavam liberados. Não estavam liberados. Eu lembro que os jogadores não queriam disputar a Copa América. Sim. Os jogadores não queriam disputar a Copa América. Enfim, aconteceu, dentro de campo a Argentina levou a melhor. Parabéns para a Argentina. E que o Brasil possa dar o troco na próxima. O Brasil, inclusive, venceu, né, os Jogos Olímpicos, né, no futebol. Foi demais. Só que, né, aquele negócio dos Jogos Olímpicos não é... Os jogadores não são, né, seleções grandes, né? Mas foi legal. Mas foi legal também, né? O Richarlison, inclusive, conseguiu se revelar aí, né, no futebol nacional. E para a gente encerrar nessa Liga dos Campeões, a gente também vai falar um pouquinho também sobre essas Olimpíadas. Também a gente teve a Liga dos Campeões, que teve o Chelsea, né? Surpresa. Campeão, né? Surpresa. A final surpresa, inclusive. Foi uma surpresa. Eu lembro que todo mundo estava apostando no City, né? No Manchester City. Na verdade, o pessoal estava apostando, era no Paris Saint-Germain contra o City. Contra o City. Né? E acabou dando Chelsea e Manchester City. E o Chelsea ganhou o jogo. Foi surpresa. Todo mundo achava que o City ia ganhar o jogo. E o Chelsea foi lá garantir o bicampeonato. Espero que o Chelsea, né, em fevereiro, venha com força total para o Mundial. Enfim, agora para a gente encerrar aqui, também teve as Olimpíadas, né, que o destaque ficou para a Raíssa Leal, né, menininha, Fadinha. A Fadinha, né, conquistou aí a medalha de prata nas Olimpíadas. E também medalha de ouro para Ítalo Ferreira no surf. Então, detalhe, né? A gente que é aqui do Vale do Paraíba, a gente ficou um pouquinho chateado, né? Por conta da Pamela Rosa não ter ficado, né? No pódio. Mas ela estava machucada, tadinha. Ela estava machucada. E também ela conquistou, né? O Mundial esse ano. Uhum. Conquistou o Mundial feminino esse ano. E o Gabriel Medina, que ficou fora do pódio nas Olimpíadas, mas que conquistou o Mundial. Então, também. assim, os atletas aqui da região não fizeram a Olimpíadas que eles queriam, mas conquistaram, né, o Campeonato Mundial. Uhum. E a Olimpíada foi um espetáculo, né, ver o skate. Eu, por exemplo, eu tenho 43 anos, e eu peguei o começo ali do skate. Eu lembro do primeiro campeonato que teve no Vale, que foi no Itaguará, em Guaratinguetá, que veio os gringos, assim, eu era pequeno, eu tinha uns 8, 9 anos. Eu vi aquele surgimento do skate, e o skate era marginalizado, né, São Paulo era proibido andar de skate. Enfim, eu nunca me imaginei que eu ia estar de madrugada, tendo que acordar cedo no outro dia para trabalhar, assistindo a Olimpíada, assistindo skate, vibrando por causa de uma menina de 13 anos. Além do skate e do surf, a gente também teve medalhas de ouro também, né, da Rebeca Andrade, né, na ginástica. Medalha de ouro na natação também, além do futebol, né, que a gente falou. Uhum. E além também, né, inclusive até esqueci até de falar, cara, a gente poderia ter falado disso no Nacional, mas o futebol feminino do Corinthians esse ano, né, porque agora eu lembrei, né, do futebol feminino de Olimpíadas, eu lembrei do Corinthians, né. Exatamente, o Corinthians esse ano foi tricampeão da Copa Libertadores e, detalhe, empatando com o São José em número de títulos. São José que também tem 3 Libertadores. O Corinthians foi tri da Libertadores, tri paulista e tri brasileiro. Exatamente. Esse ano. Inclusive o tricampeonato do Paulista, né, em cima do São Paulo, foi lindo, né, a Foi. Arena do Corinthians. Recorde de público. Eu assisti o jogo. E eu também assisti. Inclusive, aquele gol me lembrou bastante, você que é corintiano vai lembrar. Lembra daquele gol do Wagner Love na final do Campeonato Paulista? 2019. 2019, no último lance. No o gol foi muito parecido, né? Uhum. Cruzamento dentro da área. Do Love foi um lançamento. Um lançamento e ele bateu de direita, né? A gente poderia praticamente passar o jornal Abre Aspas inteiro aqui falando de futebol, que é legal pra caramba. A temporada inteira, não só do futebol também, do esporte. Mas Fabrício, agradeço a sua presença. Como eu falei, a gente poderia ficar a tarde toda aqui falando sobre o esporte, mas fica para o ano que vem, né? Fica para o ano que vem. Muito obrigado. Obrigado, eu adorei, cara. Foi muito legal. Sempre que vocês precisarem, quiserem, só me chamar, que eu venho pra gente falar de futebol e outros assuntos também. Muito obrigado, Fabrício. Obrigadão.
Em nome da SP Rio Mais, quero lhe desejar um excelente ano novo, que possamos estar melhores. Melhores na saúde, melhores na política, melhores na economia, que a melhora parta de cada um de nós para impulsionarmos um ano melhor. Obrigado pela sua audiência durante todo esse ano e estaremos juntos em 2022. Até o ano que vem.